Fala galera que nos acompanha aqui no Instagram, beleza? Boa noite, como é que vocês estão? Vamos chegando junto aí, chegando em mais uma live. Quem puder ajudar a compartilhar a live, aperta aí nesse aviãozinho de papel, que parece um aviãozinho de papel que tem do lado aí, manda para os amigos, porque eu tô chegando aqui para bater um papo rápido com vocês e trazer um questionamento, uma provocação, com base em muita coisa que eu li ao longo de ontem e de hoje aí nas redes sociais, na imprensa, e que me deixa assim estupefado. Como todos estão sabendo, nós tivemos uma operação exitosa da Polícia do Rio de Janeiro, uma operação que conseguiu bater de frente com perigosos, com bandidos muito perigosos, fortemente armados, empregando tática de guerrilha, com material bélico, mate-bel aí, que vai muito além do que o crime normalmente usa. Você já pode comparar aí realmente a uma guerrilha. E eu vi muita gente atacando os policiais, usando a expressão chacina, expressões pejorativas, já imputando culpa aos policiais. E aí eu fiz essa provocação mais cedo: onde fica a presunção de inocência dos policiais? Galera, eu acho que no meio de tantas falácias, no meio de tantas narrativas e principalmente de tantas tentativas de atingirem a polícia, de vilanizarem a polícia, de fortalecer o crime, eu não sei como é que a gente pode viver num país onde, quer dizer, na verdade eu sei, né? A gente não pode falar, mas nós vivemos num país onde alguns grupos eles querem enfraquecer ao máximo as forças policiais, enfraquecer ao máximo quem combate o crime e fortalecer ao máximo a marginalidade e o crime organizado. Então eu gostaria de fazer aqui umas 3 ou 4 colocações. Eu não vou tratar, certo, especificamente da ação policial do Rio de Janeiro. Como eu sempre digo, só quem pode falar efetivamente, eu vou tirar rapidamente aqui os comentários, depois eu boto os comentários de volta. Só quem pode falar efetivamente de uma ação policial é quem viveu. Qualquer um que queira dar opinião sobre uma operação policial sem ter estado nela in loco, corre o risco de falar uma besteira muito grande, corre o risco, inclusive, de, à guisa de combater narrativas, criar outras narrativas, e só sabe o que é uma operação policial de fato quem está lá no calor do momento. Então, só quem pode dizer efetivamente o que aconteceu foram os policiais que participaram dessa operação. Então, eu não vou falar da operação em si, mas eu gostaria de tecer algumas considerações que estão diretamente relacionadas a essa operação e principalmente que estão diretamente relacionadas a uma série de mentiras, de narrativas, de teses depreciativas das forças policiais que perpetuaram a imprensa e as redes sociais ao longo do dia de hoje. Primeiro pessoal, nenhuma operação policial dessa magnitude é feita no susto. Muita gente colocou, eu li no meio de imprensa escrito, que os policiais foram e se depararam porque entraram sem planejamento na comunidade. Isso não existe. A pessoa que tem coragem de escrever um negócio desse aí, ou é de uma extrema ignorância sobre a atuação policial, ou de uma extrema má-fé. Uma operação desse tamanho, ela precisa de uma coordenação, ela precisa de um planejamento, ela precisa de uma seleção de material humano, de uma seleção de material bélico, ela precisa de todo um briefing de estrutura, ela precisa de um briefing de ação, de um briefing de recuo. Então, as pessoas acreditarem ou acharem que os policiais que participaram dessa operação foram ali de forma inopinada, foram assodadamente, foram ali, aspas, usando uma expressão vulgar, no susto, isso é absurdo. Uma operação dessa envergadura e pelo risco que gera aos próprios policiais, é uma operação pensada e planejada. Os policiais planejaram adentrar em uma área de conflagração, uma área notoriamente dominada pelo que há de mais perigoso no crime organizado brasileiro, e ao adentrarem essa área, eles foram recepcionados por meliantes que estavam operando em condição típica de guerrilha. O que você vê hoje em muitas áreas do Rio de Janeiro e de outras partes do país, mas falando especificamente do Rio de Janeiro, que foi onde a operação aconteceu, já não é mais ação somente de criminosos, uma ação de facções, é uma ação de guerrilha. São combatentes urbanos treinados especificamente para esse tipo de combate, por pessoas que têm treinamento militar no Brasil e no estrangeiro, usando material bélico adequado a esse tipo de combate e que estão dispostos
postos, motivados e muito bem remunerados para enfrentar a polícia e não permitir que a polícia faça a ocupação do território. Então os policiais se depararam não com bandidos comuns, que já seria muito ruim. Eles se depararam com meliantes que estão agindo efetivamente como forças militares privadas, como uma verdadeira guerrilha que ocupa e deseja manter territórios dentro da República Federativa do Brasil. Eles já foram brifados, eles sabiam que iam encontrar e na hora que encontraram eles não tinham uma outra opção a não ser o conflito, a não ser o confronto. E graças a Deus, como houve um briefing, um planejamento, uma estrutura prévia, uma preparação prévia por parte das forças policiais, graças a Deus, nós não tivemos mortes de policiais. E é o que eu sempre digo, polícia não entra em uma ação querendo matar ninguém. Ah, Giovanni, mas tem policial bandido? Tem médico bandido, professor de direito penal bandido, gari bandido, comerciante bandido. Isso não é da profissão, isso é da essência humana. Mas da mesma forma que eu não posso dizer que a maioria dos médicos são bandidos, ou que a maioria dos professores de direito penal são bandidos, ou que a maioria dos garis são bandidos, eu não posso fazer essa generalização também em relação aos policiais. Eu acredito sinceramente que, em que pese em qualquer local, e a polícia não seria diferente, porque a polícia é composta de pessoas, em qualquer lugar existir pessoas que desvirtuam, essas são a minoria. A grande maioria dos homens e mulheres que compõem as forças policiais desse país, eles querem cumprir sua missão nos estritos limites da lei, eles querem sair de casa e voltar para casa em paz, sem conflito, sem ter que trocar tiro com ninguém, mas eles também não podem se furtar a combater a marginalidade que está agindo como uma força paramilitar de ocupação do território. Então nenhum policial vai para uma operação querendo trocar tiro com quem quer que seja, querendo combate, querendo enfrentamento, mas eles também vão, principalmente os policiais que participam de uma operação dessa natureza. E aí, com certeza, não é tropa regular, não é aquele policial novo, é gente com experiência nesse tipo de combate. Eles também não vão para, no primeiro momento de perigo, eles recuarem. Eles estão lá para cumprir a missão. E mesmo eles não querendo o conflito, se o conflito surge por iniciativa do inimigo, eles vão ter que lutar e, graças a Deus, saíram vitoriosos. A lógica é muito simples. Os meliantes, eles precisam temer as forças policiais. E não as forças policiais temerem os meliantes. Os policiais eles não buscam o combate, mas se os meliantes ofertam o combate aos policiais, que os policiais reajam com a máxima de força possível para conter aqueles meliantes que estão colocando os próprios policiais em risco. Então, o policial ia fazer o quê? Ele ia recuar? Ele chegou lá, encontrou a contenção de facções criminosas, de grupos paramilitares, muito bem armados e muito bem treinados. Ele ia fazer o quê? Ele ia recuar? A sociedade quer isso? A sociedade quer um policial acovardado? A sociedade quer um policial medroso? Ou a sociedade quer um policial altivo que tenha condições de enfrentar a marginalidade? Quem está errado não é o policial que está querendo ocupar o território. Quem está errado é a marginalidade que está agindo fora das regras normativas e que deu combate aos policiais e que, graças a Deus, os policiais contiveram essa marginalidade e, graças a Deus, nenhum policial perdeu a vida nesse combate. Então, nós temos que parar de vilanizar aqueles que estão se colocando em risco diuturnamente para enfrentar o que existe de pior na sociedade brasileira. Muita gente não consegue ter essa visão, que para mim é terrível, porque se você não consegue enxergar o problema, você não consegue ter a dimensão de quão difícil é solucionar, as pessoas continuam tratando o que está acontecendo no Rio de Janeiro e em outras regiões do Brasil. O Rio não é exclusividade do Rio. Eu estou especificando o Rio de Janeiro porque foi lá que ocorreu esse fato. As pessoas estão tratando a marginalidade das comunidades do Rio de Janeiro da mesma forma que eles tratam aquele meliante que vem numa moto e saca um revólver 32 e rouba um celular. Ah, Giovanni, você está dizendo que aquele cara que rouba um celular na rua não é ruim? Não, ele é ruim, ele é nefasto, ele tem que ser combatido. Mas guardado as devidas proporções, o tipo de marginalidade que os policiais do Rio de Janeiro estão enfrentando nas comunidades é infinitamente pior do que essa marginalidade comum do dia a dia. As pessoas, quando pensam na marginalidade, elas pensam naquilo que lhe é mais próximo, que é mais palpável. A gente pensa em qualquer coisa. A gente pensa naquilo que é mais próximo, mais palpável da nossa percepção.
Então muita gente encara, quando fala grupo criminoso, o pessoal pensa ali que são grupos que estão ali para roubar carro. Não, são exércitos, são forças paramilitares com treinamento militar que muitas vezes supera o treinamento de muitos policiais de tropas regulares no Brasil, com armamento que muitas forças policiais brasileiras não têm por desídia da administração, com colete, com calçado operacional, com roupa operacional adequada, com sistema de comunicação eficiente e com domínio completo de território. Essas pessoas, elas precisam ser combatidas por um motivo muito simples. Ou essas pessoas são combatidas ou elas vão cada vez mais expandir o seu domínio sobre outros territórios e vai chegar uma hora que a sociedade brasileira ela vai estar de joelho, de cabeça baixa e mais amedrontada do que ela já vive hoje. Então, quando você pensar nesse tipo de marginalidade que deu combate aos policiais e que, graças a Deus, os policiais venceram, você pensa que nós estamos falando de tropas militares ou paramilitares que colocadas em qualquer campo de batalha de qualquer região urbana do mundo, eles estariam em nível semelhante de combate de qualquer exército regular. É isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. Mas por que é que o Rio de Janeiro acaba tendo um agravante? E aí a gente vai chegar numa questão jurídica, tá? Em meados de 2020, por decisão do excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, à guisa de questão sanitária por causa da pandemia da Covid-19, o ministro Fachin, em decisão monocrática, ele proibiu operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. E ao fazer essa proibição, ele fundamentou que essas operações policiais colocariam em risco as comunidades pela possibilidade de ampliação e disseminação da Covid-19. Essa decisão do ministro Fachin, que foi uma decisão tomada a pedido de um partido político, foi submetida a posteriori à apreciação do Pleno do STF e, por maioria, o Pleno confirmou a decisão do excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, ratificando a proibição de operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro, sobre a fundamentação de que essas operações poderiam permitir a expansão da Covid-19 e colocar em risco a segurança sanitária da população que lá está. Pessoal, com todo respeito, mas não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Sabe qual foi a consequência prática, na minha opinião, e com todo respeito a quem tem entendimento em sentido contrário, dessa decisão, primeiro monocrática e depois confirmada? O Rio de Janeiro se tornou valha-couto dos piores marginais desse país. O Rio de Janeiro se tornou o reduto seguro para líderes de organizações e facções criminosas. O Rio de Janeiro se tornou um local, aspas, aprazível para uma expansão em larga escala, em largos passos, da marginalidade extremamente organizada. Deu-se aí quase 2 anos sem um efetivo combate para que as forças paramilitares de grupos criminosos se organizassem, se armassem, treinassem, se estruturassem como forças paramilitares que hoje efetivamente são, ocupassem territórios, e essas pessoas não estão dispostas a abrir mão desse território. Até porque o crime organizado, e esse tipo de crime organizado, ele gera um capital gigante. Ele gera um retorno financeiro enorme. E quem controla isso não está disposto a abrir mão disso. E quem vai sofrer disso tudo no meio dessa guerra assimétrica são as pessoas comuns, os moradores dessas comunidades, que normalmente são pessoas de estratos sociais mais baixos e que não tem outra opção, não tem o que fazer. Eles estão no meio de uma guerra urbana, guerra essa que não foi iniciada pelas forças de segurança. Essa guerra foi iniciada pela marginalidade e é uma guerra que escalou, que ganhou uma dimensão gigante a partir dessa determinação do Supremo Tribunal Federal. Eu não consigo ver como a proibição de ações e operações policiais de larga escala nas comunidades do Rio de Janeiro pode impedir ou pode influenciar em questão de maior ou menor contaminação de Covid-19.
Eu acho assim uma situação que em nada consegue ser justificada. Pode ser limitação minha, pode ser, enfim, falta de percepção jurídica ou prática minha, mas ao meu sentir, respeitosamente, eu não consigo ver. Pelo contrário, eu acho que isso serviu para fortalecer, abrir o espaço para um amplo processo de fortalecimento da marginalidade dentro dessas comunidades. E o que é que aconteceu? Se o Estado já não conseguia fazer frente a essa marginalidade antes dessa decisão, agora está 10, 20, 30 vezes mais difícil de fazer frente. E nós estamos falando de uma dominação territorial. Nós estamos falando de um Estado paralelo. Voltou aqui. Nós estamos falando de um Estado paralelo em vários locais dentro do território da República Federativa do Brasil. A quem interessa isso? Eu acho que você não pode falar em Estado democrático de direito num local onde o Estado brasileiro, no sentido de administrativo, não consegue colocar os pés. Eu vejo algumas entidades aí pregando verdadeiras falácias. Nós temos que colocar escolas, nós temos que colocar hospitais, creches, quadras esportivas. É óbvio. Quem é que em sã consciência vai achar que é mais eficiente uma operação policial, eficiente no sentido de longo prazo, de políticas públicas, uma operação policial que resulta em conflito armado ou uma escola? Então, se você perguntar, todo mundo vai querer uma escola. Qualquer pessoa com mínimo de razoabilidade vai dizer, é preciso dar saúde, educação, saneamento, transporte digno para essas comunidades. Óbvio que sim. É preciso dar condições de vida, é preciso dar opções aos jovens para que eles possam se capacitar, trabalhar, alternativas de identificação cultural que fujam dessa marginalidade. É óbvio que sim. Mas você não consegue fazer isso numa área ocupada. Guardadas as devidas proporções, aqui é só uma análise de cunho didático, tá? É só um exemplo para se guardar as devidas proporções. Você tem hoje uma guerra simétrica, uma guerra formal, como se costuma dizer nos livros de história militar, entre a Rússia e a Ucrânia. Eles estão em conflito. Qual é a prioridade do governo ucraniano hoje? É recuperar o controle sobre o seu país. Depois que o controle sobre o país for recuperado, a Ucrânia vai ter que ser reconstruída, escolas vão ter que ser refeitas, o Estado vai ter que se reestruturar. Essa não é a lógica, não é o raciocínio? Pois bem, guardadas as devidas proporções, esse mesmo raciocínio serve para qualquer localidade do Brasil que está dominada por forças paramilitares dessa natureza, como a polícia do Rio de Janeiro teve que enfrentar. Para que o Estado possa ter o controle, colocar escola, colocar hospital, colocar serviços de saúde eficientes, sem demagogia, sem politicagem, para que o Estado consiga se fazer presente e impedir que as novas gerações tenham nessa marginalidade o espelho ideal de vida, primeiro essa marginalidade tem que ser derrotada. E eu não vejo um meio de derrotar essa marginalidade a não ser pela forte presença policial e, quando necessário, o confronto. Se os marginais, se essas instituições aí, se essas ONGs aí, que têm soluções maravilhosas para tudo, realmente querem ajudar, vão lá e convençam esses marginais a deporem as armas. Tem tanta ONG dizendo aí que é fácil resolver os problemas das comunidades do Rio de Janeiro. Pois bem, então vá lá, converse com os marginais. Olha, vocês entregam as armas, vocês se entregam, vocês vão responder pelos crimes praticados, vocês abandonam o território e o Estado vem. E aí vamos cobrar do Estado que dê escola, saúde e educação. Mas é óbvio que elas não fazem isso. É muito mais fácil atacar as forças policiais do que atacar os marginais. É muito mais fácil botar o dedo na cara do policial que arriscou a vida do que dizer que o marginal está errado. E aí vem a pergunta que é o objeto dessa live. Onde fica a presunção de inocência dos policiais? Só tem presunção de inocência para os marginais? E por que é que eu fiz essa pergunta como tema dessa live? Pode parar para prestar atenção. Pega aí a imprensa de uma forma geral, pega a forma que as notícias são vinculadas. Quando um policial é morto por um marginal, qual é a notícia? Policial morre em confronto, em combate. Quando você diz que o cara morreu em confronto, você está dizendo que parte da responsabilidade é dele também. Porque se eu estou em confronto com você, eu estou pronto para ganhar ou para perder. Quando um meliante morre em combate com os policiais, chacina, policiais assassinaram, não sei o quê. E cadê a presunção de inocência dos policiais? Por que é que ninguém para e diz, não, peraí, vamos aferir,
vamos ver como foi a situação, vamos chamar os policiais para conversar. Por que é que ao invés de escutar essas ONGs que estão vendo tudo de longe, com a visão já pronta para lascar os policiais, por que é que não chamam os policiais e pronto? O que foi que vocês encontraram ali? O que foi que vocês viram quando adentraram o terreno? Por que é que só mostra depoimento do lado da marginalidade? Por que essa necessidade de endeusar a marginalidade e de vilanizar nossas forças policiais? São perguntas que precisam ser feitas. Se eu tiver que acreditar na presunção de inocência de alguém, eu prefiro acreditar na presunção de inocência dos policiais. Eu acho que na hora que você tem um meliante que passa por treinamento de guerrilha, que está operando como uma força paramilitar de ocupação de um território, que está lá disposto a fazer tudo para manter aquele território, eu acho que a presunção de inocência dele deve estar muito mais relativizada do que de um policial que se submeteu a um briefing, a uma coordenação, que está em uma operação coordenada por um serviço de inteligência de instituições de Estado agindo para recuperar um território. É óbvio que a presunção de inocência deve ser válida para ambos os lados, mas num contexto como esse, é muito mais razoável você imaginar a presunção de inocência dos policiais do que dos meliantes. Então é importante que essas indagações sejam feitas. Nós precisamos ter a preocupação de dar um respaldo jurídico aos nossos policiais. Meu amigo, um policial passar por um inferno cotidiano como os policiais passam nas comunidades do Rio de Janeiro, enfrentando demônios que nós não imaginamos nos nossos piores pesadelos, e o cara ir para casa preocupado se vai responder a PAD, se vai responder a processo, se vai ser condenado, se vai perder o emprego. Hoje, um policial que perde o emprego no Rio de Janeiro, ele tem uma dificuldade gigantesca de arrumar uma ocupação lícita. O cidadão comum não quer contratar o policial que saiu do emprego porque ele tem medo de ser retaliado pela marginalidade. Se o policial for honesto. Essa situação corre o risco de levar o Estado brasileiro, não só o Estado do Rio de Janeiro, a um colapso. Daqui a pouco não vai ter mais ninguém querendo ser polícia. Daqui a pouco não vai ter mais ninguém querendo lutar. Daqui a pouco não vai ter mais ninguém querendo enfrentar essa marginalidade. E antes que alguém chegue dando aqueles cortes da live, aquelas coisas, Giovanni acha que bandido bom é bandido morto. Não, só um imbecil pensa isso. Se a solução que o direito penal tem para a marginalidade é matar, é porque o direito penal não tem solução para nada. É óbvio que não. Eu quero que os marginais eles sejam contidos, sejam presos, sejam submetidos ao devido processo legal, cumpram as penas nos exatos termos da lei e, se possível, sejam ressocializados. É isso que qualquer pessoa razoável imagina. Mas, se esse marginal ele opta pelo confronto com as forças policiais, essas forças policiais elas não podem recuar, porque o Estado estaria recuando e o uso do ius puniendi, a exclusividade do Estado, o Estado estaria dizendo, eu sou incapaz de garantir o controle sobre esse território. E se eles for para o combate, que eles tenham um respaldo jurídico e o apoio social. Não basta só ter o respaldo jurídico, eles precisam ter o apoio social. Eu até acho, isso é uma opinião minha, baseada em vozes da minha cabeça, tá? Eu não tenho dado estatístico. Mas eu acho que essa vilanização das forças policiais é muito mais uma bolha. Existe uma bolha de juristas, de formadores de opinião, que sabe Deus por quê, tem essa vocação de aplaudir a marginalidade e de detratar os policiais. Eu acho que as pessoas comuns não têm essa visão. O problema é que as pessoas comuns não têm voz. E os próprios policiais não têm voz. Dificilmente você vai ver uma abertura para que um policial chegue e conte a sua versão. Diga os percalços que enfrenta no dia a dia no combate a essa marginalidade. Então, eu acho que está na hora do cidadão comum, mesmo só conseguindo falar para 2, 3, 4, 5, 6 que seja, começar a falar. Os nossos policiais precisam de respaldo jurídico, mas também precisam de respaldo social. Porque senão vai chegar uma hora que eles simplesmente vão lavar as mãos. E aí? Acredite, se você quer ver a sociedade brasileira entrar em caos, tire o combate que os nossos policiais dão a essa marginalidade. Eu acho que vale essa reflexão. Eu vou abrir rapidamente aqui para perguntas. Se alguém quiser falar, quiser fazer alguma colocação. E assim, como eu sempre digo, eu não sou o senhor da verdade. Essa é a minha opinião.
Eu acho que você, estudante de direito, você jurista, você operador da ciência jurídica, principalmente do direito penal e processual penal, você tem que ter a sua opinião. Mas se você me permite um pedido, reflita um pouco sobre isso. Imagine se fosse você na pele daquele policial que é pai, que é mãe, que é filho, que deixou a mulher em casa, que deixou o filho em casa, que deixou o pai e a mãe em casa, que está ali combatendo com forças paramilitares. Imagina se fosse você ali, você queria estar com medo pessoal e medo jurídico? Eu acho que não. Que sociedade é essa que não valoriza a presunção de inocência de seus policiais? Eu vou mais longe. Que sociedade é essa que não valoriza as suas forças policiais? Polícia é barreira de contenção do caos. Sem ela, qualquer sociedade sucumbe. É isso que eu penso, tá bom? Ninguém quer morte de quem quer que seja, todas as mortes são lamentáveis, ninguém quer o emprego da violência, mas se a marginalidade usa da violência como meio de ação, usa do choque, do enfrentamento como meio de ação, que os nossos policiais tenham um respaldo jurídico para reagir à altura e vencer. Quem tem que vencer essa guerra são as forças policiais. Ninguém quer a guerra, mas quando ela chega, você não pode ser covarde. A história não perdoa covardes. Se a sociedade brasileira se acovardar e não respaldar os seus policiais, a sociedade brasileira está marchando para o caos. E eu repito, essas instituições, essas ONGs, essas coisas aí que dizem que tem solução mágica, que podem ajudar na pacificação da sociedade, ajudem. Sabe uma coisa que ajuda muito mais do que soltar a pomba branca, botar a camisa e fazer protesto? É você que diz que tem como pacificar a sociedade, vá na comunidade, chame esses grupos paramilitares e diga, galera, entreguem as armas para a polícia, vocês cometeram um crime. Já ouviram falar no Estatuto do Desarmamento? Entrega as armas para a polícia, desçam, abram mão dos milhões que vocês ganham cotidianamente aqui e deixem o Estado tomar conta e não enfrente a polícia. Vai lá, ajude, você não quer ajudar? Faça isso. Faça isso. E você, cidadão comum, você pode ajudar nessa guerra ou nessa luta? Como? Às vezes a gente não se toca o quão nós somos educados a não valorizar nossas forças policiais. Se você passa por uma guarnição policial na sua rua e dá um bom dia, senhores, bom dia, senhoras, bom dia, combatentes, isso já é uma ajuda. Se alguém chega querendo vilanizar as forças policiais e você simplesmente perguntam assim, e a presunção de inocência dos policiais fica onde? Você já ajuda. Se você, ao escutar alguém tentando dizer, o Estado tem que se impor com a escola, você diz, concordo, vamos lá convencer os marginais a abdicarem do controle do território para as escolas serem construídas, você já ajuda. Infelizmente, nós somos frutos de uma geração criada para odiar a polícia. E nós temos como criar uma nova geração que saiba valorizar o trabalho policial. É isso que eu penso, eu não sou o senhor da verdade, mas se a pouca voz que eu tiver, e enquanto eu tiver essa pouca voz, porque eu preciso confessar para vocês que assim, eu apanho muito toda a vida que eu falo isso, mas a pouca voz que eu tiver, e enquanto eu tiver essa pouca voz, eu não vou me furtar a suscitar essas reflexões. Até porque se não forem esses homens e mulheres que ainda estão dispostos a ir para o combate contra essa marginalidade, se não forem essas pessoas que estão dispostas a saírem de casa, a descerem da VTR, a enfrentarem meliantes armados com o que há de armamento mais perigoso, se eles pararem de fazer isso, essa marginalidade vai vir bater na porta da minha e da sua casa. A minha filha e os seus filhos estarão na mão deles. Eu não quero que isso aconteça. Por isso que eu acho que se o pouco que eu posso fazer é usar a pouca voz que eu tenho para valorizar esses homens e mulheres, que assim o seja, enquanto eu tiver essa voz. Beleza? Tranquilo? Galera, não tem bala perdida, né, Gleidson? E a bala perdida sempre sai do fuzil do policial, nunca sai do fuzil do meliante. Galera, é isso aí. Eu sei que depois dessa live eu vou ser punido de novo pelo Instagram. Toda vida que eu faço live... Pois é, Miguel. O Miguel falou bem. Se falar, mestre, que estão sucateados, pois é. Tem estados como São Paulo, por exemplo, que pagam pessimamente aos seus policiais. Policial operando com material bélico dos anos 70. Policial tendo que comprar munição boa para operar. Isso é absurdo.
Eu sei que eu vou ser punido, sempre que eu faço uma live dessa eu tomo punição do Instagram, as pessoas que acham que o certo é valorizar bandido vêm fazer denúncia do meu perfil, faz denúncia da live. Então se você acha que as ideias que eu estou falando são ideias que valem a pena ser replicadas, você me ajuda muito fazendo duas coisas. Primeiro, quando eu termino a live fica postada. E aí quando você faz comentários na live, inclusive eu gosto de ler os comentários, eu vou tentar responder alguns, o Instagram entende que a live é relevante. E mesmo essa turma aí denunciando a live e tal, o Instagram, quanto mais comentários tem, mais o Instagram mostra a live para outras pessoas. E também quando você manda aquele aviãozinho de papel, que parece um aviãozinho de papel que tem no Instagram, não sei o nome não, que envia para outras pessoas, porque é certeza tomar punição aqui do Instagram, porque começa a chover denúncia. Então se você acha que vale a pena outras pessoas escutarem isso, você me ajuda. A live quando ficar postada, quanto mais você comentar, menos as punições que eu tomo produzem efeito, beleza? São guerreiros, Alexandre, eu concordo, são guerreiros. Valeu, galera, um cheiro para quem for de cheiro, um abraço para quem for de abraço e minha continência e meu respeito aos homens e mulheres de bem, aos homens e mulheres íntegros que compõem as mais variadas forças policiais do país, PF, PRF, PC, PM, bombeiro, enfim, e que saem de casa todo dia para evitar que esses demônios venham bater na porta da minha casa. Valeu!